Espírito, Espírito. Olá, família do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Mais um momento de paz, juntos novamente, e nesse final de semana com um sentido muito bonito, muito grandioso, que nos motiva a estarmos aqui, que é o Pentecostes. Pentecostes é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, reunidos em oração. Este mesmo Espírito que acompanhou toda a história da salvação, que acompanhou Jesus, que acompanhou Maria ainda antes, acompanhou Jesus, nos acompanha e nos acompanhará sempre. Este Espírito é que nos faz compreender o que é de Deus. Faz também abraçarmos o bem que somos, o bem que vem de Deus, que Deus nos dá, os dons que Ele nos dá. Este Espírito faz que compreendamos o que Deus quer para nós. Bonito isto. Que bonito então o Cristo que sofreu toda a paixão, como nós sabemos, mas que ressuscitou, né? Tinha que ir com o Pai, mas não nos deixou sozinhos. Deixou também, Ele também ficou, claro, mas de outra forma, como compreendemos, né? Com a sua presença que nos inspira, que nos ilumina também, claro, mas também deixou o Espírito Santo. O Espírito que é o amor do Pai e do Filho. Jesus nos deixou esse Espírito para que possamos também, como Ele, compreender o que Deus quer de nós. Como Ele, fazermos a vontade de Deus. Como Maria, que também se deixou conduzir pelo Espírito e que também realizou a vontade de Deus. Maria, Jesus, são esses modelos inspiradores para nós cristãos, para nós filhos do mesmo Pai de Jesus, do mesmo Pai de Maria. Que bonito também a gente se dá conta de todo o amor que Deus vem estendendo para com a humanidade. Todos nós fomos amados desde sempre. Não é lindo isto? A gente compreender essa dimensão do amor de Deus, que nos ama desde sempre, antes de nascermos, e nos continua amando pelos tempos para sempre, pelos tempos eternos. Então, esse Espírito Santo, este Pentecostes, é a continuidade da história da salvação em nosso tempo. Essa memória, nenhum cristão poderá perdê-la, é mesmo. Ninguém de nós pode perder esta memória que devemos carregar para sempre da presença do Espírito Santo, do Deus que vem até nós, que se faz um entre nós, né? Um irmão entre nós, e nos dá então também esta riqueza que é o Espírito Santo, a luz santa de Deus que pode tomar conta de nossas vidas e assim sermos felizes, sermos realizados, sermos plenos de vida como Deus quer. Uma coisa que a gente pode compreender também é essa diversidade de dons que o Espírito Santo nos traz, deposita em nós, né? Cada dom é uma riqueza enorme e precisamos acolher esses dons e desenvolvê-los.
mas com a graça de Deus, com a graça do Espírito Santo. Vejamos da leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Verdade. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidades de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos o único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu fiz a leitura desse texto porque ele é mais curto e ele faz parte da liturgia de domingo, que é o dia de Pentecostes mesmo. Quem for na missa ou se não puder ir, né, terá também a possibilidade de ler dos Atos dos Apóstolos, que conta como aconteceu este Pentecoste. Se no caso você não puder ir na missa, né, então eu vou passar o Evangelho, a citação bíblica para você ler, porque vale a pena conhecer este fato, este momento tão bonito da caminhada da igreja, do início, do início da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11. Então lá vai relatar este momento de Pentecostes que marcou o início da igreja, né? Foi aquele momento, podemos dizer assim, que marcou, que talvez a gente, né, a humanidade pôde entender de fato que o Espírito Santo estava conosco. Não que isto não acontecia antes, porque o Espírito Santo guiou a Jesus, a Maria, guiou toda a humanidade sempre. Mas neste momento marcou a descida do Espírito Santo no meio da humanidade. Vamos só lembrar os dons do Espírito Santo, que são 7. 7 dons, mas que são infinitos. Através desses dons, muitos outros estão juntos. Os 7 dons do Espírito Santo são podemos dizer, uma lista de qualidades, né, que o Espírito Santo difunde entre nós, que são sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento, piedade e temor ao Senhor. Da mesma forma que há essa enumeração de dons do Antigo Testamento, temos os frutos, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos esses dons, todas essas qualidades, virtudes, foram derramadas em nós pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós devemos nos esforçar realmente para desenvolvê-los cada vez mais, né? E realmente podermos ser pessoas dotadas desses dons, filhos de Deus que carregam esses dons com muito amor, com muita esperança de que, vivendo, expressando esses dons, teremos um mundo melhor.
não é verdade? Então, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai.